Vamos lá. Estamos elogiando bastante o Cruzeiro do Pessolano aqui no primeiro trimestre da temporada pelo desempenho no Campeonato Estadual. Tivemos uma Série B com as equipes aí que estão disputando Copa do Brasil, com algumas exceções, um vexame, né? Times eliminados em primeira fase para equipes de menor expressão, até de menor investimento, muitas surpresas negativas na Copa do Brasil, nas equipes que vão jogar a Série B. Tivemos o Novo Horizontino e a Ponte Preta mal demais no Campeonato Paulista. A sua expectativa é de um Cruzeiro que brigue desde o começo da competição pelo acesso na Série B? Teve até time de Série A caindo, né, na Copa do Brasil. Também, internacional. Mas, ô Cirilo, a expectativa é melhor do que nas últimas temporadas. O Cruzeiro tem um início de ano muito mais promissor. É um clube hoje que fora de campo está organizado. É um clube hoje que dentro de campo é o reflexo de fora, também está organizado. Fez uma escolha a dedo da comissão técnica, escolheu um modelo de jogo, pessoas que conheciam o trabalho do Pesolano. Eu não conhecia, mas quem contratou conhecia a fundo o trabalho do Pesolano e o que ele pensava de futebol. Trouxe, apostou. O elenco foi montado pensando no que o Pesolano entende por futebol. Segue sendo montado assim, com alguns jogadores desconhecidos, alguns jogadores renegados em outros clubes, que estavam encostados, que não tinham mercado em Série A. E é assim que se monta uma equipe competitiva na Série B. E o Cruzeiro fez muito bem. Agora, do mesmo jeito que... Lembra o que o Caixa falou com o Léo? Primeiro o atleta sendo testado, Libertadores. O Cruzeiro não é muito diferente. É claro que um nível bem inferior a Libertadores e Série A, mas o Campeonato Brasileiro da Série B é um nível acima do Campeonato Mineiro. Mas ele foi testado no Mineiro, né? Ele teve 2 clubes de Série A e de Libertadores. Ao contrário, né? Ao contrário, por exemplo, do Atlético. O Atlético teve o clássico, mas contra um time que está na Série B, e o América, que está no nível abaixo. Mas né? Ele foi testado, ele perdeu todos esses jogos. Sim. Perdeu para o América, Mas perdeu se os parâmetro. dois. Jogou bem, né? Mas não foi mal. O desempenho não foi ruim, mas ele perdeu. Dentro das pretensões. Mas entrou sem a responsabilidade, né? Porque era o franco atirador, estava pegando o América, que hoje vive um momento melhor, o Atlético nem se fala. Na Série B, o Cruzeiro tem a responsabilidade. Ele não é mais franco atirador, não entra mais sem peso, pelo contrário. Ele ali, o Grêmio, o Vasco, eles são os grandões. Tá? Vai por terceiro ano na Série B? Vai, mas segue sendo o grandão lá. Então, há a responsabilidade, só que é um time que deu liga. É um time organizado, tem padrão de jogo. Dos times que vão jogar a Série B, tem um melhor aproveitamento até aqui, não só de resultado, mas de desempenho, o que deixa a gente mais confiante, principalmente o torcedor. E a volta da torcida no estádio, né? Eu acho isso fundamental não só para o Cruzeiro, mas para o Grêmio, para o Bahia, para o Vasco da Gama. Time grande precisa do seu torcedor, principalmente jogando uma Série B. Com certeza. Ô Natália, falamos aqui, elencamos os times da Série A como os favoritos aí para essa temporada. Como você enxerga essa disputa da Série B? A gente tem o Grêmio, que é uma camisa das maiores do Brasil. A gente tem o Bahia, que é o primeiro adversário do Cruzeiro, que é um time também tradicionalmente muito forte, vai voltar a disputar a Série B depois de certo tempo. O Vasco da Gama, que está tentando retomar o seu caminho, está buscando a SAF também como salvação. Como você enxerga essa disputa pelo acesso, pelo que você viu até aqui no começo do ano e por esses fatores aí tradicionais também? Ô Cirilo, só uma coisa sobre o Cruzeiro e esse início de Série B. Eu acho que considerando as 2 temporadas passadas do Cruzeiro na segunda divisão e agora, é a primeira vez que o Cruzeiro vai estrear na temporada da Série B com chances reais de acesso, pensando o campo, pensando o futebol mesmo, e não o peso da camisa. Não porque é o Cruzeiro, não porque é tetracampeão brasileiro, não porque já ganhou a Libertadores 2 vezes, não porque é um time considerado grande que está vivendo um momento terrível. Não, eu acho que pela primeira vez, né, desde que o Cruzeiro caiu, ele começa a Série B com futebol para ser candidato ao acesso. Então, eu acho que o Cruzeiro é candidato ao acesso, acho que o Grêmio e o Vasco, os 3, além de brigarem pelo acesso, acho que os 3 têm condições de terminar em primeiro lugar, de elencar a ponta dessa tabela. O Grêmio com um diferencial sobre os outros 2, que é o fato de que o Grêmio ainda tem um orçamento muito mais de time de Série A, tem jogadores muito mais conhecidos, jogadores muito mais experientes, né? Então, acho que o Grêmio leva vantagem sobre esses 2 em relação a isso. E só para explicar o que você está falando, para ilustrar, o orçamento do Grêmio é 8 milhões por mês, né?
A folha Sim. salarial do Grêmio, quer dizer, é muita coisa. Tem time de Série A que não tem isso. Tem time de Série A que não tem isso. E comparando com o Cruzeiro, por exemplo, é cerca de 3,5 milhões, né? Então, é uma diferença considerável. Tem jogadores mais experientes, mais conhecidos. Então, acho que o Grêmio leva vantagem sobre Cruzeiro e Vasco, mas acho que os três têm esse potencial. Assim como o Sport e o Bahia também acho que vão brigar muito seriamente por esse O acesso. Sport, depois da troca de O treinador... Sport melhorou muito, Bastante. evoluiu consideravelmente. Mas oscila muito. Ele fez 2 jogos muito bons contra o Fortaleza. E contra o Salgueiro foi E um contra desastre, o Salgueiro né? foi um desastre. Perdeu nos pênaltis, né? É. Mas o pênalti também que... Ave Maria. O pênalti também que o senhor Sabino resolveu cobrar, vou te contar uma história, hein? E aí eu acho... Não, que ele Não, foi pra bola... Que ele só no sapateou Foi pra bola sapateou 1 por hora, andou, olhou... o da defesa foi o Sander, né? Parou... Se você não viu esse pênalti, inclusive, recomendo, porque olha... Os caras, ele bateu bem, né? Se o gol tivesse 25 metros, ele teria batido muito bem. Manual assim pra garoto que tá começando. Como não cobrar um Como não cobrar um pênalti, principalmente se você tiver num